pois iremos pecar assim que sair dessa igreja. É no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Acabamos de passar a Semana Santa. Nós celebramos a Páscoa, a verdadeira Páscoa, a Páscoa do Senhor. Muitos são pobres, porque só comemoraram essa. Nós comemoramos pelo menos 12 ou mais, porque nós celebramos todos os meses a morte e ressurreição de Jesus. A igreja do Senhor é mais feliz porque ela vibra com coisas que não são terrenas. A igreja do Senhor, ela tem uma alegria diferente do que a sociedade. Por isso que eu disse, a sociedade é pobre. Só teve essa e acabou. Nós temos a todo momento o prazer e a alegria da Páscoa. O prazer e a alegria da salvação. A cultura vem contra isso. A cultura vem trazer dias difíceis e vão sempre botar dias mais difíceis, porque o mundo jaz no maligno e Jesus já avisou isso. E Ele orou por nós porque Ele sabia que nós estávamos aqui e continuaríamos aqui, mas nós ainda assim, nós continuamos felizes porque temos uma promessa. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e irá nos buscar. E é com essa promessa que nós vivemos, sabendo que nós somos peregrinos enquanto Jesus não volta. Assim como o povo no Antigo Testamento que atravessou aquele deserto, nós hoje caminhamos esperando, ansiosos, cantando Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas ainda assim, cantando isso, nós continuamos atravessando esse deserto. Nós continuamos vivendo no meio da sociedade, uma sociedade que é longe do Senhor, onde leis ao nosso redor são aprovadas contra a santidade do Senhor, onde nós vemos pessoas se levantando e fazendo aquilo que é contra a vontade santa e perfeita do Senhor. Nós olhamos o modo de vida das pessoas cada dia se afastando, e isso vai trazendo um certo medo. Aonde isso vai chegar? Eu e a Rebeca já começamos a planejar filhos, e aí a nossa preocupação é que país ou que planeta terá? Mas ainda assim vem a esperança, serão servos e servas do Senhor, e vão atravessar as dificuldades que nós atravessamos, que tantos outros já atravessaram, porque o povo de Deus é diferente, mas ele é diferente porque ele tem uma vida diferente. A vida do cristão, ela não é igual à dos demais, é uma vida um pouco mais plena, um pouco com dificuldade sim, mas de forma mais santa. E esse é o desafio dos cristãos, esse é o desafio do povo de Deus, atravessar essa cultura, atravessar o tempo em que vivemos, mas vivendo em santidade. Algumas vezes nos assustamos, porque vemos algumas coisas sendo praticadas, atos sendo feitos, e que não diferem uma vida de dentro e de fora da igreja. Isso causa um certo espanto ao vermos palavreados chulos, ao vermos publicações estranhas, vemos músicas que têm letras totalmente contra aquilo que nós cremos, ou aquilo que nós entendemos como uma busca de santidade. Nós vemos muitos vivendo como iguais. E a palavra do Senhor nos confronta a sermos diferentes, a sermos o sal. O sal tem sabor, o sal ele interfere. E a palavra diz: se o sal não salgar, se ele não interferir, ele é um pó que merece ser pisado. Somente isso. É o desafio para o povo de Deus a viver em santidade no mundo onde não é ensinado isso, onde é contra a cultura um jovem se guardar para o casamento. Ontem nós conversamos sobre isso, onde é contra a cultura um casal de jovens almejar casar, onde muitos vão falar assim: vocês vão perder a vida. Tem certeza que vocês querem fazer isso? Nós olhamos uma sociedade caminhando contra os preceitos do Senhor, contra a cultura, que é uma cultura bíblica, contra aquilo que nós queremos como é verdade do Senhor. E olhando para tudo isso aí, vem a nossa responsabilidade. Passou a Páscoa. E como eu continuo a partir daqui? Eu celebrei, eu me arrependi, eu me comovi, eu lembrei do sacrifício de Jesus, eu lembrei de tudo que Ele sofreu, para que eu hoje pudesse estar aqui livremente, para que eu pudesse professar a minha fé. E como eu tenho me comportado depois da Páscoa, depois de ter lembrado tudo que Jesus fez? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo. No livro de Efésios, nós leremos o capítulo 4, a partir do versículo 17, nós leremos até o versículo 24. Efésios, capítulo 4. Nós leremos a partir do versículo 17 até o versículo 24.
Palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17, nos diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é de que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos orar mais uma vez? Santo, poderoso Senhor nosso Pai, à luz da sua santa palavra, nós pedimos a instrução do Teu Espírito Santo. Abre, Senhor, o nosso entendimento, abre, Senhor, a nossa mente, para podermos aprendermos um pouco mais do Senhor, e assim, ó Deus, o pôr em prática deste momento, Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, usa, Senhor, a minha vida, usa, Senhor, em nome de Jesus, é que nós oramos. Amém. Como eu disse em minha pequena introdução, nós vivemos numa sociedade longe do Senhor, e isso não é uma novidade, isso não está acontecendo aqui. Talvez nós tenhamos mais informações e a tecnologia nos adianta muitas coisas que acontecem praticamente de forma simultânea, mas o pecado continua sendo o mesmo, o problema continua sendo o mesmo, o pecado no mundo. Nós olhamos para a igreja de Éfeso e era uma igreja que atravessava as mesmas dificuldades que nós enfrentamos hoje, tinha os mesmos desafios que nós temos hoje. Era uma igreja que não tinha necessariamente um problema de uma heresia local, mas tinha uma heresia contemporânea, onde trazia que o espírito é bom e a carne é má. E como a carne é má mesmo, então entregue. E aí, quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje, nós não percebemos muito diferente disso. Pessoas se entregando os corpos aos desejos carnais, pessoas que estão se mutilando de uma forma totalmente defeituosa para parecer aquilo que não é. Eu vi um homem que, os últimos dias, ele cortou a orelha porque ele quer ser um lagarto. Cortou a língua, botou uns chifrinhos, está pintado de verde, com tatuagem no rosto todo, porque ele resolveu que ele é um lagarto. E nós vemos isso, o pecado entortando as criaturas que foram feitas à imagem de Deus, e assim eles castigam os seus corpos, pensando que estão castigando ao Senhor, ou afrontando ao Senhor, mas só estão colhendo frutos a si mesmo, e sofrendo, e se mutilando, e sofrendo dor e as consequências do pecado. A palavra do Senhor nos chama a atenção para voltarmos para o centro. Paulo escreveu para que os irmãos não cometessem os erros que outros cometiam. O modo de vida que poderia ser facilmente notado que ali era uma pessoa diferente, não ser pessoas ou cristãos somente de aparência, mas homens e mulheres parecidas com Jesus, que interferem na sociedade e demonstram o Deus que elas servem e a justificação de uma forma plena em suas vidas, e que isso é externalizado em seu comportamento, em seu modo de pensar e agir na sociedade, com a família e consigo mesmo. Perceba que nós não vivemos um tempo especial, diferente, nós vivemos uma tecnologia diferente, mas vivemos os mesmos desafios, e a palavra do Senhor é viva por isso. O Senhor falou com a igreja de Éfeso, e o Senhor continua falando hoje com a igreja presbiteriana da Silva Jardim, com a igreja presbiteriana do Brasil, nos dias de hoje, continua falando conosco da mesma forma, e nos chamando a atenção para a santificação dos santos, que se faz necessária por completo. Quando nós cremos em Jesus, não é apenas uma parte da minha vida que vai mudar. Não é somente um dia da semana que vai mudar. Não é somente o domingo que eu vou separar para o Senhor. Então no domingo eu vou louvar ao Senhor, mas os demais eu vou viver como eu vivo da forma normal. Todos os dias são para a glória do Senhor. Nós não prestamos culto somente no domingo, mas nós prestamos culto ao nosso Deus todos os dias, passando pelo domingo. E se nós não cultuamos ao nosso Deus durante a semana, certamente nós teremos a dificuldade de quererem estar aqui no final de semana para cultuar ao Senhor, porque não tivemos nenhum relacionamento com o Senhor, não buscamos nos encher, não buscamos essa santificação todos os dias.
E então facilmente o pecado faz o que ele tem de melhor, ele nos afasta de Deus. O pecado nos afasta da santidade do Senhor e nos leva a cometer e andar como os gentios, como aqueles que não conhecem o Senhor, andam e vivem. Mas a palavra do Senhor nos chama a atenção, que nós somos diferentes. Nós queremos num Deus vivo, num Deus que é exemplo, num Deus que mostrou como viver em santidade, sem pecado algum, sofreu toda a ira de Deus por amor a nós e por conta do nosso pecado. Jesus sofre naquela cruz e ele ressuscita ao terceiro dia. E então o velho homem morre naquela cruz e um novo homem nasce a partir da ressurreição de Jesus. E é a partir de Cristo que nós temos a vida transformada. Então é a partir de Jesus, então, em primeiro lugar, que nós não andamos como os gentios. O versículo 17, ele diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios. Como também andam aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não foram justificados pelo Senhor, aqueles que não celebram a Páscoa como ela realmente é, aqueles que não celebram e não esperam ansiosamente o retorno do seu Mestre Jesus Cristo. Não andem como esses, andem como o povo de Deus, andem como nova criatura, ou andem como ressuscitados em Cristo, andem como nova criatura. Nós temos aqui um paralelo de como não andar e de como não se comportar, e um paralelo de como andar e como se comportar. Ele começa dizendo a como não fazermos, a não andarmos obscurecidos pelo entendimento alheio, a não andarmos pelos próprios pensamentos, a não darmos lado à vaidade que chega ao nosso coração, mas andarmos conforme o Evangelho nos ensina, andarmos conforme a palavra nos mostra e nos chama a atenção e nos lembra de quem nós somos e como andamos. A diferença que nós temos para os demais, a vida do cristão, ela exige uma mudança de vida e uma suspensão do pecado. Todo domingo nós oramos aqui, e hoje nosso irmão Rafael orou, e é uma oração acertada. Nós vamos pecar quando nós sairmos desta igreja, ou até mesmo aqui dentro da igreja, nós já estamos com o pensamento em outras coisas, a não ser longe do Senhor. Então, em pensamento nós já pecamos, e algumas vezes nós damos valor ao pecado. Nós damos uma dimensão, algumas coisas nós consideramos um pecadinho, né, o pecado branco, o que é válido, o que é justo, e um pecado que é mortal, infernal, que cometeu uma vez já está no inferno e não sai nunca mais. Perante Deus tudo é pecado, e perante o Senhor é uma vida a todo tempo de luta contra esse pecado que habita em nós, porque nós somos diferentes, e nós somos convidados a partir de Cristo a não andarmos mais como aqueles que não conhecem, porque nós somos diferentes. Certa feita eu vi um desses famosos que entraram na modinha de ser crente. Crente qualquer um é. E aí, você agora é crente? Você está aí na igreja? Estou, agora eu sou crente. E o que a sua vida mudou? Nada. Não mudou nada. Aquilo me deu uma dor no coração, porque a resposta deveria ser: mudou tudo. Mudou tudo. Porque agora está muito mais difícil, porque agora eu estou sofrendo retaliações, porque agora eu não sou aceito na roda que eu era aceito. Agora, quando eu chego numa rodinha de conversa de amigos, eles param de falar, porque eles sabem que eu não concordo com aquilo. Essa deveria ser a resposta. Essa deveria ser a resposta de quem não mais anda como os gentios, mas agora anda como uma nova criatura, anda como povo de Deus. Nós olhamos para a nossa sociedade, olhamos para a mídia, olhamos para tantas coisas e vamos nos assustando com a contaminação que tem, com a exaltação do pecado. Nesse ano fizeram o carnaval depois da Páscoa, e as aberrações e as loucuras aconteceram depois. Isso não mudou nada, porque somente eles estão fazendo o que fazem de melhor. Se encher do pecado, com grandes consequências, mas não se importam. E aqui vem um paralelo e uma diferença de como é o cristão. O cristão deveria ter nojo do pecado. O cristão deveria olhar aquilo e não concordar e querer se afastar cada vez mais e mais. O povo de Deus deveria ser o sal e a luz e mostrar o contraponto de uma alegria que não necessita de drogas, que não necessita de bebida nenhuma, que não necessita de algo de fora, mas algo que vem de dentro, porque é uma transformação que acontece de dentro para fora. É o poder do Evangelho que emana de dentro para fora, não é de fora para dentro.
De fora para dentro é usos e costumes. E aí nós vemos pessoas com um belo discurso e uma vida longe do Senhor. Uma boca cheia da lei, mas um coração longe do nosso Deus. A palavra nos ensina a não sermos assim. Nós somos diferentes. Nós somos mortos para o pecado e ressuscitados em Jesus. E ele vai usar um termo ali que é algo que nós vemos desde o tempo de Salomão e até os dias de hoje, que é a vaidade. A vaidade nos afasta de Deus, porque a vaidade vai nos deslumbrar uma vida terrena, vai deslumbrar ser uma vida de aceitação, de fama, de bem-querer, de ser um amigo de todo mundo. A vaidade vai nos levar a querer almejar poder, almejar ter a glória de Deus. E aí o pregador chegou a uma conclusão no final da sua vida: com grande poder, com muitas mulheres, com muitos reinos debaixo do seu cuidado. E ele chegou a uma conclusão bem óbvia e básica: tudo é vaidade. Vaidades de vaidades, diz o pregador. Nós olhamos para pessoas longe do Senhor, deslumbradas com a vaidade. E o contraponto é que o servo do Senhor, alguém que crê em Jesus Cristo, alguém que celebra a Páscoa pelo aquilo que ela realmente é, não cabe espaço para essa vaidade. Cabe espaço para um esvaziar-se de si. Acaba um espaço para o arrependimento, para a confissão de pecado. Páscoa é um tempo onde nós damos uma amolecida no coração. É igual Natal. A gente tem alguns feriados santos, a gente dá uma amolecida. E a Páscoa é um feriado que a gente tem a tendência ao arrependimento e a pedir perdão para Deus. E a então lembrar do que Jesus fez. Mas nós temos memória curta. A humanidade tem memória curta. A gente esquece rápido. E alguns já esqueceram na segunda-feira tudo aquilo que foi celebrado. E a palavra do Senhor vem ao encontro ao nosso coração e vai dizer assim: não andeis como também andam os gentios. Algo triste é olhar para alguém que se diz cristão e não vermos Jesus ali. Olharmos postagens na internet, olharmos o modo de falar, o modo de agir, o modo de tratar os seus funcionários, o modo de tratar os seus colegas de trabalho, o modo de tratar o seu patrão, e não ver Jesus ali. Isso é triste, isso é triste. O testemunho, quando alguém fala assim: fulano é da tua igreja? Nossa, mas o que estão ensinando lá? Isso é triste, porque é somente de fora para dentro. E o convite é uma transformação, é uma vida nova de dentro para fora. É um chamado ao arrependimento, à confissão, ao constrangimento da dor sofrida por Jesus naquela cruz. É lembrarmos e festejarmos então a eleição do Senhor. Lembrarmos que Deus me escolheu desde o ventre da mãe, e se Deus me escolheu, então eu sou alguém importante para o Senhor, mas sem a vaidade. Eu sou alguém importante para a obra do reino do Senhor, e então eu sou convidado a ser diferente aonde eu estou e transformar as vidas das pessoas que estão ao meu redor, como um servo fiel ao nosso Deus. Em segundo lugar, nesse texto, nós vamos perceber uma nova maneira de vida. A partir do versículo 20, ele diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e neles foste instruído. Não foi assim que aprendestes de Cristo. Há quem diga que a fala convence, mas o exemplo arrasta. Jesus nos arrastou. Jesus nos arrasta porque Ele ensinou o que é o amor. Jesus nos ensinou o que é o arrependimento que precisa do nosso lado. Jesus nos constrange o tamanho amor que Ele tem. E algumas vezes nesse constrangimento nós temos a vergonha de vir pedir perdão para Deus pelo mesmo pecado de novo. E aí então vamos deixando de pedir perdão. A cruz de Cristo nos constrange. E é bom que nos constranja, porque é esse constrangimento que vai nos levar à santidade. É entender que nada que eu faça será capaz de pagar ou de devolver o sacrifício de Cristo naquela cruz, mas vai me lembrar quem eu sou, a responsabilidade que Ele me concede. Celebrarmos que eu sou alguém escolhido pelo Senhor, e então isso vai trazer consequências para a minha vida, e então eu vou pregar aquilo que Jesus tem transformado em minha vida. Conhecer
ao Senhor. Não foi assim que nós aprendemos. No início lá das institutas de Calvino, da religião cristã, ele diz assim, que o verdadeiro conhecimento começa com Deus. Se nós não conhecemos a Deus, nós não conhecemos a nada, porque todo conhecimento longe do Senhor é vaidade de vaidades. Hernandes Dias Lopes também diz que quem não conhece a Deus é escravo da ignorância. Paulo está nos confrontando. A palavra do Senhor está nos confrontando. Como tem sido o nosso testemunho? Como eu tenho vivido de maneira como gentios ou como uma nova maneira? Quando Paulo fala, ele fala com a intenção de resgatar. Aqueles que não estão vivendo de acordo, aqueles que estão longe do Senhor, são constrangidos a largar aqueles que estão fazendo. E ele fala ali sobre a vaidade dos seus próprios pensamentos, o obscurecimento do entendimento e a ignorância em que vivem. E esses 3 pontos acontecem porque não conhecem a Deus, mas os que conhecem são diferentes. Os que conhecem ao Senhor têm uma vida diferente. O que conhece ao Senhor encara essa sociedade de forma diferente. Ele não se amolda aos padrões. O que conhece ao Senhor, ele não anda conforme o que a moda ou o que agora todo mundo faz, então deve ser feito. Mas ele anda contra a cultura, porque o Evangelho é contra a cultura. Porque ele é de acordo com a santidade de Deus. É de acordo com os ensinamentos do Senhor. E nós somos convidados a lembrar disso. Jesus nos mostrou que é possível. E qualquer comportamento novo, qualquer nova forma de vida, não vai depender da nossa força, não vai depender do nosso querer, mas vai depender de Jesus. Então, quando nós conseguimos ter uma vida transformada, quando nós conseguimos viver em santidade e buscando essa santidade, quando nós buscamos ao Senhor a todo tempo, quando nós somos sal e luz, quando nós interferimos na sociedade, quando nós interferimos no nosso meio acadêmico, quando nós interferimos no nosso meio de trabalho, não é pela nossa força, não é pelo nosso poder de convencimento, mas é pela obra de Jesus. É por aquilo que Ele fez naquela cruz, é que nós temos a capacidade de fazer, de ter a nossa vida transformada e então ensinar aos outros. Tudo só acontece por Jesus. Pelas nossas forças, a Páscoa acaba e a gente nem lembra mesmo do arrependimento, do amor, da misericórdia de Deus. Se não é por Jesus, nós não conseguimos ter uma forma de vida de acordo com aquilo que a gente fala. Se não é pelo poder de Jesus Cristo, nós não conseguimos viver fazendo nada, a não ser como os outros vivem. E o Evangelho vai falar assim: meu filho, minha filha, você é diferente. Aquele sangue derramado foi por você. O sofrimento de Jesus naquela cruz foi por você. Tudo que Jesus fez foi por você. Mas não porque você é uma pessoa maravilhosa e bonita, apesar de a gente alguma vez querer ser isso mesmo, né? Mas é pela misericórdia do Senhor. É pelo favor imerecido. É pela graça. É pela misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. E é nessa misericórdia que se renova a cada manhã que nós temos a chance de pedirmos perdão ao nosso Deus. De a qualquer momento da nossa vida nós confessarmos os nossos pecados e buscarmos uma vida diferente. Entender que nós não somos como os gentios que não conhecem o Senhor, mas nós somos o povo da cruz. Nós somos o povo que foi resgatado, o povo que é diferente e que tem interferência e que vive de maneira diferente. Porque o versículo 21, ele traz uma afronta ao nosso modo de vida. E a gente deveria prestar atenção nele. Se é que de fato o tendes ouvido. É um tempo de olharmos para dentro do nosso coração. E se não temos vivido de acordo com o Evangelho, se nós somos um crente ou um cristão agente secreto, tem algo errado nisso. Será que eu ouvi? Será que eu entendi? Hoje é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de uma vida transformada, de uma vida renovada pelo poder do Senhor, porque nós estamos ouvindo da sua palavra, e essa palavra vem de encontro ao nosso coração. Versículo 22, ele segue dizendo, na parte B: vos despojeis do velho homem,
que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Nós somos convidados a nos despojar do velho homem, mas a partir de Jesus. A partir da morte e ressurreição de Jesus é que isso é possível. Por nós mesmos nós vamos desistir. Quando chegar alguma possibilidade de pecarmos, a gente vai se entregar. Mas se nós nos despojamos, se entendemos que somos novas criaturas a partir de Jesus, então a gente consegue. Então é possível. Então nós vamos conseguir compreender que nós precisamos nos revestir do novo homem. Aprender com Cristo é diferente do que aprender sobre Cristo. O mundo conhece sobre Cristo e ainda assim duvidam dele. Nós aprendemos com Cristo, pela obra dele, pela misericórdia dele, pelo amor, por quem ele é. Com Jesus nós aprendemos. É um privilégio que o povo do Senhor tem. O privilégio que nós, eleitos do Senhor, temos quando nós ouvimos que Jesus salva, e então isso faz sentido para o nosso coração. Quando antes nós buscávamos viver como os gentios vivem, como aquilo que o povo que não é do Senhor busca, riquezas, busca fama, busca poder, quando buscamos coisas que são fora do arraial de Deus, nós somos diferentes, porque nós somos novas criaturas a partir de Jesus, a partir de Cristo. Tudo se faz novo. É interessante como ele faz essa divisão ali de 3 verbos, a partir do versículo 22b e 23. Ele vai falar ali sobre despojar, ele vai falar sobre renovar e revestir. O despojar é aquela alusão de uma troca de roupa, é de jogar fora aquilo que não é do Senhor. E é interessante quando nós olhamos para Apocalipse, e aí então diz que nós teremos novas vestes, brancas, alvo, mais que a neve. A gente canta isso também. É o despojar, é a troca, é a mudança de vida, é a transformação. A renovação é corrigir a razão e a nossa mente. A renovação, ela não vem pelo muito falar, não vem nada disso. Ela vem pelo poder do Evangelho. Ela vem pelo poder de Jesus. Então o revestir, ele vai consistir em ser alguém renovado. Quando nós olhamos um revestimento, é algo que tampa algo velho. O revestimento é aquele que tira aquela cara de que não presta, que não vale nada, e traz um novo valor. E quando nós reformamos uma casa, a gente troca o revestimento e aquela parede feia e velha fica bonita. É sobre isso. É o interior novo e bonito, porque é no Senhor, porque é por meio de Jesus. A diferença do velho homem ou do velho Adão foi que isso se perde com a corrupção, com a queda lá no jardim. Mas o novo homem vem a partir de Jesus Cristo. Quando ele ressuscita naquela cruz, ele vence a morte, ele vence a condenação do pecado que era a morte, e agora nós temos a vida eterna em Jesus. É por isso que tudo é a partir de Jesus. Se depender das nossas forças, nós vamos desistir, vamos desanimar no meio do caminho. Vai ser mais difícil nós conseguirmos manter essa vida de santidade, essa busca, essa luta. Quando nós olhamos para a nossa confissão de fé, lá no capítulo 13, sobre a santificação, diz assim: essa santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida. Ainda persistem restos da corrupção, e daí nasce uma guerra contínua entre a carne e o espírito, onde a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Há resquícios do velho homem. Nós precisamos pedir perdão todos os dias, mas o exercício da santidade nos é proposto todos os dias, a nos despojar do velho homem, a nos renovar e a nos revestir. O verdadeiro cristão, ele busca constantemente essa vida de santidade. Ainda que quando peca, ainda quando cai, tenha a coragem necessária para pedir perdão. Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa. Quando nós deixamos de fazer esse simples ato de pedir perdão a Deus,
é quando as coisas começam a degringolar. Porque, mais uma vez, o pecado nos afasta do Senhor. Mas uma vida de santidade nos aproxima do Senhor. Uma vida de busca na palavra. Tempo de oração, comunhão com o Senhor, é o que faz a diferença. Não podemos viver aquilo que não conhecemos. Não podemos viver diferente dos gentios se nós não conhecemos o poder do Evangelho na minha vida. Eu não posso transformar a vida de alguém ensinando esse poder do Evangelho se isso não faz sentido na minha vida e não está aplicado em minha vida. É por isso que é tão difícil a santidade, mas não é impossível. A palavra nos diz isso. A confissão de fé que nós assinamos diz isso. Nós somos convidados a todo tempo a perseverar, a desfrutar desta vida nova e continuar crendo no Senhor. Ainda em Efésios capítulo 5, concluindo, ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andais em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Sejamos mais parecidos com o nosso Deus, que possamos entregar as nossas vidas ao nosso Deus, que possamos nos revestir de nova criatura pelo poder de Jesus. Que o centro das nossas vidas seja Jesus Cristo, a nossa Páscoa, a nossa passagem. E que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo e eterno Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado por esse confronto que o Senhor nos traz, dessa zona de conforto que a sua palavra nos tira e nos lembra quem somos. O Senhor nos lembra como nos comportarmos, como vivermos perante o Senhor. O poder do Evangelho, ó Deus, que alcança as nossas vidas, esse deve falar mais alto. O exemplo de Jesus deve ser seguido e deve ser tomado a cada um de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos abandonar a nossa vontade, que possamos, ó Deus, abandonar o velho homem, que possamos buscar vida plena no Senhor, que possamos buscar vida de santidade no Senhor. Ó Deus, nos ajuda, ó Pai, porque sabemos que somos fracos. Ó Deus, sabemos que a nossa carne milita contra o Espírito a todo tempo. E muitas vezes, se não quase todas, nós perdemos. Mas que possamos, ó Deus, vencer pelo Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Pelo poder do Teu Evangelho em nossas vidas. Ó Deus, que possamos viver diferente do que os gentios vivem, porque eles não conhecem o Senhor e nós conhecemos. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta a Tua igreja para viver em santidade. Ó Deus, para lutar contra o pecado, para viver, ó Deus, rendido aos Teus pés e prostrados aos Teus pés, Senhor, assim como a Sua palavra nos ensina, porque nós ouvimos a Sua palavra, ó Deus, e nós clamamos a Sua misericórdia sobre nós. E em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Amém. E que Deus nos abençoe e nos ajude a atravessar esses tempos difíceis. E eu convido aos irmãos a ficarmos em pé. Nós estamos encerrando o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Nós agradecemos a presença de cada irmão que está aqui, aos que nos acompanham também, que Deus derrama de infinitas bênçãos sobre todos nós e que possamos, à luz da palavra do Senhor, viver de forma plena e diferente. Vamos orar mais uma vez, encerrando o nosso culto ao nosso Deus, e então nós oraremos o Pai Nosso, e aí eu peço a bênção e nós assim nos despedimos. Oremos. Ó Pai, mais uma vez obrigado por estarmos em Sua casa. Obrigado, Senhor, pela semana que o Senhor nos deu e desde já agradecemos a semana que está se iniciando. Sabemos, ó Deus, que desafios, dificuldades, grandes coisas acontecerão, mas nós cremos no Senhor, no Deus vivo. Ó Deus, nos dá a oportunidade de sermos sal e luz. Ó Deus, nos dá a oportunidade de sermos, ó Deus, missionários do Senhor, aonde quer que passarmos durante toda a semana. Que possamos, ó Deus, nos alegrar com todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o Teu povo, sobre tudo aquilo que o Senhor tem dado como provisão. Ó Deus, nos enche a cada dia mais e mais com o Teu Espírito Santo. Ó Deus, e mais uma vez oramos, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos ensine a cada dia a ser mais parecido com o Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos constranja todas as vezes que almejarmos andarmos longe do Senhor, e que durante toda a semana, seja todos os dias, dia de culto ao Senhor, enquanto trabalhamos, enquanto estudamos, enquanto estamos com a vida em família. Ó Deus, durante todos os dias, até retornarmos mais uma vez em Sua casa, para como igreja
ó Deus, reunidos como teu povo, possamos prestar culto ao Senhor novamente. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui. Agradecemos, ó Deus, sobre cada família que está aqui, sobre cada família que nos acompanha, Senhor, pela internet, pedindo uma bênção especial do Senhor. O Senhor conhece todos os desafios, os anseios, necessidades, vontades, e oramos pedindo mais uma vez que o Senhor nos atenda conforme a tua santa e perfeita vontade. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos enche, ó Deus, com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus que nós oramos,